Bom dia, boa noite, boa tarde, rapaziada. Pela primeira vez nesse canal eu consegui achar um formato de vídeo que me agrade. Inclusive, pretendo finalmente postar um vídeo por semana falando de algum mangá, de algum anime, de alguma coisa legal sobre o universo otaku pra gente trocar uma ideia e conversar. Aliás, desculpa se a turbina que é o meu PC vazar no áudio. Não é intencional, eu até tentei dar uma amenizada, vou até colocar uma musiquinha no fundo, mas pode ser que ainda vaze um pouco. Antes de eu começar a falar um pouco do mangá que vai ser o tema do vídeo de hoje, eu peço para que você curta esse vídeo e se inscreva nesse canal. Principalmente porque eu quero que esse mangá seja recomendado para mais pessoas e também para me ajudar a crescer na plataforma. Porque eu tô começando agora com um formato de vídeo que eu finalmente gostei. Não se esqueça também de ativar o sininho para não perder as próximas vezes que eu postar vídeo novo. E também ver se eu tô postando toda semana, assim como eu tô falando aqui para vocês agora. Aliás, se você veio pelo TikTok, vai nos comentários e escreve que você veio por lá, para eu saber que vocês estão me apoiando no meu reinício nessa plataforma aqui que é o YouTube. Se vocês puderem também me seguir nas minhas outras redes sociais, eu vou deixar o arroba delas em algum lugar da tela. Bom, sem mais delongas, bora falar um pouco mais sobre esse mangá que eu estou adorando ler. Camiseta confortável. E o mangá de que eu irei falar hoje é Undead Unlucky. Um mangá que tá vindo bem forte na Shonen Jump e atualmente tá com um total de uns 113 capítulos até a hora que eu tô gravando isso. Inclusive, eu tô no capítulo 30, mas eu precisava falar sobre esse mangá porque tem muita pouca gente falando dele e eu acho que ele merece uma atenção e ser espalhado para mais pessoas. Mas antes de eu começar a falar sobre o primeiro capítulo desse mangá, eu gostaria de avisar que o começo dele é sim bem polêmico e até certo ponto irritante, por motivos que vocês vão perceber enquanto eu contar o primeiro capítulo. Mas se você passar por essa parte irritante, por essa parte meio polêmica, você vai ter um mangá com um ótimo sistema de poderes, personagens bem desenvolvidos até onde eu li, lutas muito inteligentes e interessantes, um romance até que bem desenvolvido pra falar a verdade e, pasmem, um eti que não é fanservice, tem utilidade pro prosseguimento da história e pro prosseguimento das lutas. Então, por favor, eu te peço pra você ler pelo menos do capítulo 1 até o capítulo 10, até porque é por volta do capítulo 8 que o mangá começa a ficar absurdamente interessante e gostoso de ler. Mas sem mais delongas, bora começar a falar do primeiro capítulo desse mangá. O mangá inicia com uma das nossas protagonistas terminando o último volume do seu mangá favorito, que no caso é um mangá shoujo, um mangá de romance, e também reclama, se lamenta que a sua juventude não foi da mesma maneira. E olha, eu te entendo, moça, eu te entendo. Quem dera eu tivesse uma vida de romance de shoujo. Bom, mas assim que ela termina seus lamentos, ela fecha o mangá e aí que a gente percebe que na verdade ela tá se preparando pra ir jogar no Vasco, o gigante da colina. Se é que você me entende, é claro. Tipo assim, pular de paraquedas sem o paraquedas, se auto-morrer, você entendeu, vai. E tem pessoas vendo toda essa situação e tentam até convencer ela, tentam impedir ela que ela faça aquilo. Mas ela fala que tudo que ela queria na vida é viver um romance como os dos mangás shoujo que ela tanto gostava. E ela diz que as pessoas não deveriam impedir ela. Aliás, tudo isso enquanto ela aponta uma faca para as pessoas. Olha que perigo para a população essa mulher é. Bom, mas ela diz que todas as pessoas que tocarem nela pegariam uma doença incurável e acabariam por morrer. E é por isso que ela deveria morrer também. E é aí que aparece quem vai ser o outro protagonista dessa história. Um rapaz mal encarado, sem camisa, aparece no meio da multidão falando que cuidaria disso tudo, pulando a cerca de proteção onde a garota estava e tomando uma facada por conta própria. E antes mesmo que a garota pudesse ficar em choque por esfaquear alguém, o rapaz agarra o rosto dela e começa a perguntar sobre essa doença incurável que é transmitida pelo toque, até que a garota diz que o azar dela está vindo. E antes mesmo que o rapaz pudesse falar chão sujo, caja, enfim, antes que ele pudesse pensar numa resposta, o pedaço de concreto que ele estava em cima, e somente esse pedaço de concreto cai, e quando ainda um trem está passando por baixo que pega ele na queda. Bom, pelo menos esse daí foi pro Vasco de trem. Ou era o que pensávamos, até porque quando a garota está se lamentando pela suposta morte do rapaz, a cabeça dele vem rolando e falando em direção à garota. E quando a cabeça ambulante chega perto, ela pula. Bom,
E depois o corpo do rapaz todo começa a se regenerar. E pra variar, ele tá pelado agora. Bom, pelo menos isso deu brecha pra garota socar a bingola dele e correr, chamando ele de zumbi. O que deixa ele puto o suficiente pra sair voando na direção dela e agarrar ela, dizendo que não é pra ela comparar ele com um zumbi, porque ele é um morto-vivo. Bom, agora já temos dois nomes pros nossos protagonistas. A garota é a azarada e o rapaz é o morto-vivo. Ele diz que quer fazer algumas perguntas sobre o azar dessa garota e foge carregando ela pro alto de um prédio. Inclusive nessa cena dá pra perceber que o autor teve dificuldade pra esconder esse bingolão, hein? Uns com tanto, outros com tão pouco. Eu aqui com meus 8 centímetros duro e 10 mole. No alto do prédio, ela até tenta fugir desse pseudo sequestro, pulando do prédio, mas o morto-vivo segura ela pela perna. E aí é que a gente descobre que os poderes dela só podem ser ativados caso você toque na pele dela. E para ele conseguir convencer ela a contar mais sobre esses poderes de azar que ela tem, ele amigavelmente começa a rodopiar ela em cima do prédio, até ela ter medo de cair e contar para ele sobre esses poderes de azar que circundam ela e a vivência dela. E então temos o flashback dela. Quando ela tinha 8 anos, os pais foram fazer uma viagem de negócio e se despediram abraçando dela muitas vezes. E então, 10 minutos depois, o avião e todas as 270 pessoas a bordo morreram, porque o avião teve problemas inesperados no motor. Mas antes de cenas emocionantes, o morto-vivo agarra ela de uma maneira bem indecente, tocando o máximo de pele que ele pode, fazendo com que um carregamento de banana caia em cima da cabeça dele e dê brecha pra ela tentar fugir, mas ela meio que escorrega na banana e cai de cima do prédio. E bom, nessa queda ela começa a se lamentar sobre a vida, sobre ela não ter feito tantas coisas quanto ela gostaria, e ela diz que ainda não está preparada para sua morte. E então o morto-vivo pula do alto do prédio, agarra ela e para a queda dela com um osso que ele regenerou da sua própria perna. E quando eles param no chão, ele fala que não vai deixar ela morrer, porque agora ele encontrou o poder que definitivamente vai matá-lo. E então ele fala que o poder dela deve ter algum tipo de regra que eles ainda não descobriram. Então eles têm que descobrir essa regra para poder causar o maior evento de azar possível e assim acabar com a vida dele, que é ridiculamente longa. E bom, para eles descobrirem como essa regra funciona, ele basicamente tem a ideia de levar ela para um dos seus esconderijos. E lembra daquela parte que eu falei que era polêmica, problemática? Então, é basicamente isso. Mas antes que você tenha tempo de começar a escrever o seu textão no Twitter, a gente percebe que tem gente atrás do morto-vivo e da azarada. Pessoas que não parecem assim das mais amigáveis. No esconderijo, realmente o morto-vivo tá tentando descobrir qual é a regra do poder dela. E então, certo ponto, ele pede para ela tirar as roupas para eles testarem a área de toque. E é nesse momento que ela começa a correr como qualquer pessoa em sã consciência. Mas como tudo não é um mar de rosas, no meio dessa correria ela acaba enganchando a sua jaqueta numa viga de ferro distorcida. E bom, a jaqueta dela meio que puxa a touca dela junto. Enfim, a jaqueta e a touca se perdem no caminho, revelando pra gente um cabelão gigante, que aparentemente ela não gosta, porque nenhum cabeleireiro é capaz de cortar. Todos acabariam mortos caso tocassem o cabelo dela. Enquanto a querida azarada está chorando por ter um cabelo muito grande, o morto-vivo chega e começa a fechar a boca dela para que ela pare de chorar e ele consiga cortar o cabelo dela. Mas ela ainda assim, muito preocupada, pede para que ele não corte o cabelo dela, porque assim que ele deixar de tocar ela, o azar dela vai começar a fazer efeito. Mas ele disse que não há com o que se preocupar, porque ele é um morto-vivo, então ele vai continuar vivo mesmo que aconteça um evento de azar muito grande. E então o morto-vivo corta o cabelo dela bem curtinho. Ela parece que tá muito feliz, muito agradecida por ele ter cortado o cabelo dela, mas ele tá feliz demais por ter tocado nela por 15 minutos, e isso provavelmente vai dar um azar da desgraça, como ele mesmo disse. Bom, isso realmente dá um azar da desgraça, porque o pessoal que estava perseguindo eles acaba chegando no local e cortando a cabeça do morto-vivo e colocando ela dentro de uma pokebola, eu não sei o que é isso, mas bom, isso impede ele de se regenerar. A azarada até pensa que eles estão ali para ajudar ela, mas na verdade eles estão ali para policiar os negators e umas não catalogados. Para explicar para vocês o que é um negator e o que é uma, os negators são como as pessoas, como a azarada e o morto-vivo, pessoas que negam alguma regra daquele mundo. A azarada nega a sorte das pessoas e o morto-vivo nega a sua própria morte. E os umas são criaturas desse universo, mas eu não vou explicar elas aqui porque seria spoiler.
E então o cara da cicatriz começa a falar como as habilidades dela seriam boas para assassinato, já que ela manda pro Vasco todas as pessoas que ela toca. E então fala também que o morto-vivo provavelmente sequestrou ela por causa disso. E então ela começa a defender ele, porque o morto-vivo nunca usou as habilidades para tentar matar alguém e usou sempre as habilidades nele mesmo. Em meio a agradecimentos por ele ter cortado o cabelo dela, um raio cai em cima do cara que estava segurando a Pokébola. E então o morto-vivo aparece, tirando uma chapa de metal que tinha na sua cabeça, que é o que mantinha suas memórias concisas, fazendo com que a quantidade de memória que ele tem pelas eras que viveu não faça o corpo dele ficar todo bugado. E depois disso mandando todo mundo pro Vasco. Todo mundo menos o cara da cicatriz, que agora está fazendo a azarada de refém. E em troca da azarada, ele pede a cabeça do morto-vivo sem que ele se regenere. E então o morto-vivo, sem resistir, começa a arrancar a sua própria cabeça. E a azarada fica em choque. Ela não quer mais que as pessoas se machuquem perto dela. Ela não quer mais que as coisas ruins aconteçam às pessoas por causa dela. E enquanto ela chora, ela olha pro morto-vivo por uma última vez para perceber que ele tá batendo embaixadinha com a própria cabeça. E então, sem pensar duas vezes, o morto-vivo joga sua cabeça em direção ao cara da cicatriz, falando pra azarada que não dá mínima para o que ela acha, para se ela acha que seria bom ou não ele ajudar ela, porque ele se divertiu naquele dia e sem ele poder ver ela de novo, era para eles darem uma surra naquele cara em grande estilo. Com a cabeça do morto-vivo chegando mais perto, a azarada se solta do cara da cicatriz e vai ao encontro da cabeça do morto-vivo, dando um beijo na sua bochecha. Quando ela cai no chão, ela se levanta, falando que deixou as suas preocupações de lado e se permitiu tocar em uma pessoa, e principalmente que o azar dela está vindo. E como para bom entendedor meia palavra basta, o morto-vivo já começa a se regenerar e agarra o cara da cicatriz para que ele não tenha como fugir. E quando ela sai finalmente do prédio, um meteorito começa a cair em cima dele, fazendo com que o cara da cicatriz e o nosso querido morto-vivo sejam pegos em cheio. E do meio daquela cratera sai, todo queimado, pelado e com uma espada no peito, o nosso querido morto-vivo, todo triunfante e fudido. E é mais ou menos aí que a gente descobre o nome dos nossos protagonistas. A nossa querida azarada se chama Fuku Izumo, e como o morto-vivo não se lembra sequer do seu nome, ela dá um nome a ele, Andy. Aparentemente é uma piada em japonês, mas não faz sentido aqui no Brasil. E após ver que tudo aquilo foi feito só por causa de um beijo na bochecha, Andy fala que eles deveriam fazer coisa maior para ver o que acontece. E então nossa querida Fuku começa a correr como qualquer pessoa em sã consciência, até que a gente vê que o cara da cicatriz ainda está vivo e que ele aumentou o nível de ameaça desses dois de 5 para 8. E então o capítulo acaba com a Fuku correndo do Andy. Mas então, rapaziada, eu gostaria de saber o que vocês acharam do vídeo. Vocês curtiram o primeiro capítulo de Undead Unlucky? Vocês dariam uma chance para esse mangá, por mais que ele tenha alguns pontos negativos bem polêmicos e bem claros? Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse mangá e também sobre o meu vídeo. Se você tiver alguma dica de como eu posso melhorar na edição ou na produção dos meus vídeos, eu ficaria muito agradecido. Só passando nesse finalzinho de vídeo aqui para avisar que no dia 10, no domingo, eu vou estar lá no Anime Friends. Então caso você tenha vontade de me conhecer, conversar comigo, trocar uma ideia, me manda uma mensagem nas minhas redes sociais para avisar que você tá a fim de me conhecer e a gente vê se a gente consegue se encontrar lá, viu? Então, um forte abraço, valeu por todo mundo que assistiu esse vídeo, agradeço demais o apoio que vocês me dão e tchau!